Olá, esse é o nosso trabalho sobre filtros ativos. Eu me chamo Luiz Pérez e minha dupla é a Verena Mello. Obrigado. Podemos ver aqui no datasheet do TL081 que os pinos 1, 5 e 8 não são usados. O pino 2 é entrada negativa e o 3 é entrada positiva. O 7 é a tensão positiva e o 4 é a tensão negativa. E a saída, ou output, é o pino 6. Foram usados os seguintes materiais na experiência: um gerador de função, um osciloscópio, um multímetro, 3 capacitores de 120 nanofarad, 3 resistores de 22 k ohms, um on-pop, ou seja, um CI TL081, uma protoboard e jumpers. O filtro NOT é um tipo de filtro que atua quase exclusivamente na frequência selecionada, atuando bem pouco nas outras ao redor. É bastante usado em baixo acústico e violão. É um instrumento acústico em geral. Nas situações ao vivo, mais sujeito à microfonia. Ajustando para atuar só na microfonia, você não altera o timbre do instrumento e ajuda muito para se conseguir mais volume no palco. Durante a experiência, vai ser observado as principais características dos filtros projetados, tais como frequência de corte, atenuação na faixa de rejeição, ganho, faixa de passagem e fator de qualidade. O experimento também será analisado a partir das funções de transferência o comportamento de circuitos ao domínio da frequência. Feita a faixa, especificamente o filtro NOT. Vamos também verificar a resposta em frequência de filtros ativos, observando a menor atenuação na frequência desejada e a largura de banda atingida para os componentes comerciais utilizados. Observar os sinais de entrada e de saída simultaneamente com o osciloscópio. Iniciando o experimento, vamos aplicar um sinal na entrada com amplitude constante de 1 volt pico a pico e com frequência inferior à frequência de rejeição do rejeita-faixas. Variando apenas a frequência do sinal de entrada e mantendo a amplitude constante, e observar em que frequência ocorre o ganho mínimo correspondente à frequência de rejeição do filtro, igual a R sobre 2. A sugestão dos resistores são 22 kΩ e capacitor de 120 nanofarad. A frequência central de 60 Hz bateu exatamente com 60 Hz de saída. Ao aumentarmos a frequência para que chegue a 700 mV, esta ficará em torno de 143 Hz. No entanto, ao diminuir a frequência até chegar a 700 mV, esta ficará em torno de 27 Hz. O TL082, por exemplo, é como se fosse dois CIs interligados em uma pop só, o qual se divide basicamente em 2 pinos de alimentação, no caso 4 e 8, 4 pinos de sinal, sendo 2 positivos, 3 e 5, e 2 negativos, 2 e 6. E por fim, 2 pinos de saída, que no caso seria o nosso Vout, o pino 1 e 7. Vamos falar um pouco sobre a topologia duplo T. A topologia mais usada de um filtro rejeita-faixa é denominada de duplo T. Essa topologia permite selecionar a frequência central de rejeição e o fator de qualidade de forma independente. Nesse experimento, nós estamos utilizando o filtro NOT com a topologia duplo T. Esses são os cálculos utilizados para o experimento. Notamos que para o capacitor de 100 nanofarad,
A resistência 1 seria aproximadamente 18,5 kΩ e a resistência 2, 37,5 kΩ. Todavia, nós não achamos resistores compatíveis no laboratório. Por isso, nós adotamos um capacitor de 330 nanofarad e 660 nanofarad, o que mudou o resultado, obviamente. Assim, a resistência 1 agora ficou 5 kΩ e a resistência 2 ficou 11 kΩ. Utilizaremos esses valores no nosso experimento. Aqui nós podemos ver o diagrama de Bode. Percebemos que no ponto 35 Hz e no ponto 196 Hz ele equivale a menos 3 dB. Abaixo desse ponto ou acima desse ponto ele equivale a 0. E no ponto médio é menos 8,64 dB. Os materiais utilizados foram o gerador de função, o osciloscópio, o multímetro, 2 resistores de 5 kΩ, 2 resistores de 11 kΩ, 4 capacitores de 330 nanofarad, os quais 2 foram utilizados em paralelo para somar os valores e gerar 660 nanofarad, o OnePop TL082, protoboards e jumpers. Aqui nós botamos fotos do multímetro para mostrar os valores reais utilizados. No lugar de 11 kΩ, utilizamos 9,81 e 82, pois foram os valores mais próximos que achamos. De 5 kΩ, nós utilizamos 5,51 e 5,53, o que não é errado, já que é mais de 5 kΩ. E os capacitores, nós utilizamos 2 capacitores em paralelo de 330, o que deu 646, e cada capacitor de 330, que seria 329, aqui o mais próximo que encontramos. Aqui nós mostramos o circuito que montamos na segunda parte. Aqui nós mostramos o valor achado. Como podem ver, em 60 Hz, a saída foi 650 mV. Agora nós vamos mostrar no vídeo os valores reais encontrados que foram mapeados pelo diagrama de Bode que foi mostrado anteriormente. Esses são os valores e esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado.